Com incríveis 6 indicações ao Oscar de 2018, Trama Fantasma foi considerada uma das grandes surpresas do ano. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo para não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando o like para apoiar o movimento. Essa é uma parceria com o Cine Eterno, então vocês conseguem me ver por lá também. Trama Fantasma, por mais que o nome te leve a uma outra percepção, conta a história de Reynolds Woodcock, um renomado estilista dos anos 50 que veste belas e ricas mulheres, é super dono de si e um solteirão convicto que trabalha ao lado de sua irmã Cyril. Ele conhece a Alma, que é uma garçonete que eventualmente vai se tornar sua musa por ter as medidas que ele considera perfeitas. E a trama parte daí, com a Alma tentando se encaixar nesse estilo de vida dele. E não só dele, como consequentemente da irmã, que também não é nada fácil. Daniel Day-Lewis está incrível como Reynolds, o charmoso cavalheiro que conquista a moça. E isso já era de se esperar, porque esse é denominado por ele mesmo e pelo marketing do filme como o último trabalho de sua carreira. O Reynolds é muito confiante e dominador, e isso é transparecido muito pelo olhar dele, que vai sendo suavizado à medida que a Alma tenta se aproximar cada vez mais. Leslie Manville também faz um trabalho forte como a irmã do Reynolds, com olhares bem durões e com uma presença tão poderosa quanto a dele, e isso logicamente legitimaria ela a ter sido indicada a melhor atriz coadjuvante para esse ano. E se vocês achavam que Vicky Krieps, por ser a mais inexperiente do grupo, poderia ser o ponto mais fraco da trama, ela surpreende e muito ao contracenar com ambos. Foi talvez uma injustiça ela não ter sido indicada a melhor atriz, mas esse ano tava bem complicado. A gente dá um desconto pra academia daí. É interessante salientar que quando a Alma encontra pela primeira vez o Reynolds, é também a primeira vez que a Vicky encontra com o Day-Lewis. Isso deu um toque a mais, um toque de realismo e verossimilhança pra personagem, porque ela fica extremamente corada, exatamente por conta de não ter visto ele antes. Ela só tinha feito produções germânicas e francesas por ser natural de Luxemburgo e falar 3 línguas, alemão, francês e inglês. E esse é o seu primeiro trabalho destacado mundialmente, isso se a gente desconsiderar o jovem Karl Marx e a Colônia, que até foram distribuídos mundialmente, mas não tiveram aquele apelo da mídia como o Trama Fantasma está tendo. A verdade é que não é todo dia que uma atriz com pouca experiência ou com poucos papéis recebe um convite desses e dá tão certo, já que não resta dúvidas que ela fez um excelente papel com a responsabilidade que ela tinha. Enquanto que esse é o maior e mais destacado papel da carreira dela, Daniel Day-Lewis se despede em grande estilo, sendo indicada a categoria de melhor ator, merecidamente, diga-se de passagem. Quanto à direção, ela é, num primeiro olhar, uma mistura de quadros e câmeras clássicas, com Londres como pano de fundo. À primeira vista, o espectador poderia considerar uma direção preguiçosa, mas ela remete muito a filmes daquela época, dos anos 50. Então, com cenas que quebram esse classicismo, a gente consegue ver a real intenção do Paul Thomas Anderson, de brincar com essa percepção. Na verdade, o filme conta uma história sem dizer muito ela, com muita subjetividade e muitos olhares, e com poucos diálogos. Mas os diálogos que tem são bem pontuais, como o da Alma no acesso de raiva que ela tem com ele, e do próprio Reynolds dentro do quarto sozinho, que teoricamente ele não tá sozinho, mas se eu contar mais é um pouco de spoiler, então vou parar por aí. Essas cenas são pontuais para entender um pouco do personagem, do que ele tá vivenciando, mesmo sem dizer muita coisa. É uma história de amor, sim, mas também é uma história de disputa e de poder, e de conquistar um lugar ao sol, digamos assim. Existe aquela coisa da distância e o do não dito, quase como se eles fossem tão protagonistas quanto a Alma e o Reynolds. Essa mistura de sutileza, técnica e destreza, alinhados a uma protagonista que no primeiro momento é fraca e no decorrer do longa vai ficando cada vez mais forte, fez com que o Paul desbancasse nomes como Martin McDonagh, por exemplo, o diretor de 3 Anúncios para um Crime, que era cotado pela crítica internacional como um nome certo na lista dos indicados ao Oscar. Mesmo que ele tenha um currículo muito consistente com trabalhos como Magnolia, Boogie Nights, Sangue Negro e O Mestre, esse é com certeza um dos melhores trabalhos da sua carreira. A atenção aos detalhes, a sonoplastia, a própria trilha original, composta pura e simplesmente de piano, que remonta também aos filmes dos anos 50, juntamente com figurinos e fotografia lindíssimos, foram recompensados com 6 indicações ao Oscar. Melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor figurino e melhor trilha sonora original. Dito tudo isso, é necessário fazer algumas ressalvas, obviamente. Apesar desses muitos pontos positivos, a crítica leva um banho de técnica e beleza e é um dos filmes mais bonitos em termos de fotografia da lista.
tanto em figurino como em ambientação. E aí a maioria acaba saindo satisfeita com a experiência. Em se tratando do público geral, não é uma história de fácil agrado porque ela mora nos detalhes, apesar de trabalhar muito bem os personagens. Fazendo isso, ela demora mais do que deveria para chegar a algum lugar. Portanto, se tá esperando uma coisa mais suave, tranquila e se depara com esse filme que é totalmente o oposto disso, é compreensível que tu não goste porque ele tem a problemática de ter bastante técnica, mas ao mesmo tempo ser subjetivo e perceptivo muito mais do que expositivo. Se tu gosta de filmes bonitos que têm seu próprio tempo e que têm personagens fortes, muito mais do que carismáticos, juntamente com uma história não tão exposta e mais interpretativa, tu vai gostar desse filme. Caso contrário, vai ser uma experiência meio desagradável, já que ele é o famoso ou 8 ou 80. Se gostou do filme, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, porque aqui a gente trabalha com lavagem cerebral. Tá? Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, ou vocês podem escrever Tatiana Trindade em tudo que vocês me acham por aí. Esse é um adeus pro Daniel Day-Lewis, mas não é um adeus pra nós. Então, até a próxima. Tchau!